Obrigado por ter vindo, Helena. Que prazer te receber. Prazer estar aqui, sim. Bom demais a conta sua. Somos... Amei o cenário, amei Gostou? essa banda. Legal. Revi velhos amigos, velhos e bons amigos, né, menino? Esse cenário aqui é lindo demais. Olha aqui, esse aqui é o homem da véia Quaker. Aquele é o pai do Obama, né? Um Eu sou fã desse pai do Obama, viu? Um macho aqui. Aquela ali é a Marlene, eu falo que a Marlene é a Darlene. E esse é o leão do imposto de renda. Brincadeira, é o leão da tribo de Judá. É o cara, não é verdade? E você, Helena, é uma pessoa que ama o Senhor durante 13 anos. Você cantou, adorou a Deus no Diante do Trono. Sim. Diante do Trono tem 15 anos? Tem, tá partindo para os 16. 16 anos já. Então, aquele início todo, aqueles CDs iniciais todos, você fez parte. Já como pastora, já pregando por toda parte, não? Não. Na verdade, Lucinho, quando eu era adolescente, eu sempre gostei de música, sempre cantei. E esse dom apareceu na igreja, mas houve um tempo que eu chutei o balde, eu achava que o dentista podia atender gente que não era crente, o pedreiro podia construir casa de gente que não era crente, e eu que cantava podia cantar pra gente que não era crente, música popular, e eu queria fazer isso na minha vida, e Deus falou comigo, não, nada disso, não te chamei para isso, eu quero que você cante para mim, né? E deu uma grande guinada na minha vida, graças a Deus, graças a Deus, e aí deu uma grande guinada na minha vida, eu me casei, a gente estava na Lagoinha e, enfim, participamos daquele início do Diante do Trono, no grupo que antecedeu o Diante do Trono, que é o Chamar e tal e tal. E na minha adolescência, eu tinha feito aquele teste vocacional que a galera faz para saber para que serve. Eu fiz. E deu, a parte principal lá deu oratória. Oratória? Você imagina a minha raiva na hora que eu vi meu teste vocacional. Tipo, você não acreditou naquilo? Não, eu falei assim, não, oratória, o que eu vou fazer com oratória? Eu não vi utilidade nenhuma disso, sempre fui ligada às artes, fazia teatro, já cantava. O que eu vou fazer? Eu queria que tivesse dado em primeiro plano as artes. As artes vieram sim, mas em segundo plano. Uhum. E eu nunca entendi esse barato de oratória e tal. Beleza. Aí eu fui para o Diante do Trono e num congresso do Diante do Trono, um pouco antes, eu estava conversando com a Ana e contando uma experiência linda que eu estava passando com Deus. Deus estava me pondo no lugar, vamos dizer assim, através de um livro que eu estava lendo que chama Humildade, a Beleza da Santidade. Qual é o autor, você lembra? É Andrew Murray. Anota aí, povo. Andrew Murray, gente, vale a pena ler. É um livro, não é fácil de achar. Como nada na vida que é bom realmente, é fácil achar. Então, vale a pena correr atrás, tá? Andrew Murray, a Humildade, a Beleza da Santidade. E aquele livro estava me revirando, sabe, Lucinha? Eu pego e comecei a compartilhar com a Ana. A gente estava em estúdio até gravando, se eu não estou enganado, nos braços do pai em inglês, era alguma coisa assim que a gente estava fazendo. E eu comecei a compartilhar com ela o que Deus estava me falando. Então, ela olhou para mim e falou assim, Helena, você não quer compartilhar isso no congresso de louvor, não? Porque só de você falar, Deus está falando muito comigo. Compartilha isso com a galera. E foi a primeira vez que a Ana me deu o microfone para eu falar. Para não cantar, para não cantar, para eu ministrar a palavra. E foi um desafio gigante, mas foi maravilhoso. E daí pra frente, não parou tá sem mais. freio? Tá sem freio. Tá mais sem freio do que eu pensava. Pois porque... é, Helena, assim, eu tenho uma vida onde eu tenho ido pregar, mas eu tenho ouvido falar, assim, que onde você chega, o Senhor tem te usado tanto, e numa área tão carente, porque eu vou falar aqui uma coisa até assim meio machista que ocorre, os homens, eles gostam muito de dominar o púlpito, é ou não é verdade? E bandas também. Então o Senhor tem levantado uma geração de mulheres que tem chegado nos lugares assim e posto o dedo, não vou nem dizer na ferida, mas na área que precisa. E o Senhor tem te usado com essa graça. E assim, é verdade ou não é que se você quisesse, você ficava todos os dias aí rodando, pregando Europa, Brasil e Estados Unidos? É ou não é? Surpreendentemente para mim, porque eu honestamente, quando eu entreguei para a Ana o meu posto no Diante do Trono, Deus não me falou o que eu ia fazer, Lucinho. Deus só falou, o seu tempo no Diante do Trono se cumpriu, o ciclo fechou, entrega. Sabe o que eu fico imaginando enquanto a gente está falando? O tanto de adolescentes e jovens que estão assim, o meu sonho era, não é cantar no Diante do Trono, não, é tirar uma foto com os caras. A Helena lá dentro, e abençoada pede para sair. O cara tá jogando no Barcelona, falou, deixa eu voltar a jogar no 15 de Jaú. Meu Deus do céu! E, na verdade, era uma época ímpar, porque o Diante do Trono estava passando por uma transição de distribuição e tal.
E assim, havia muitas promessas de que Deus levaria o Diante do Trono ainda mais longe do que a gente teria ido até ali. Então, eu tinha tudo para ficar quietinha no meu canto, entendeu? Só usufruir, porque só você roeu o osso, exatamente. Agora vamos comer carne. Mas o Senhor falou claramente naquele dia, entre tantas outras coisas que o Senhor disse para mim, Lucinho, Ele falou assim, olha, nem tudo que você planta, você vai colher. Meu Deus. Eu para planto. Nossa geração. Para nossa geração. E eu me lembro do pastor Márcio, uma vez contando essa experiência, que ele estava plantando, se não me engano, um pé de jabuticaba, e alguém falou com ele assim, que isso, pastor, por que você está plantando pé de jabuticaba? Você sabe quando vai dar jabuticaba? Entre aspas, o senhor não vai viver o suficiente para comer. E ele falou assim, mas quem disse que eu estou plantando para mim? Meu Deus. Né? Então isso a gente tem que ter uma... Quando você saiu, então, é que a coisa deslanchou da questão da oratória, de falar. E eu pensava que quando eu saísse do Diante do Trono, eu ia mais ficar dentro de casa, de esposa e mãe, virar mãezona, meus filhos na adolescência, precisando ainda mais de mim, e que os convites também iriam diminuir. Lucinho, aconteceu justamente o contrário. E como que você lida com isso? E eu não estou te perguntando como entrevistador, estou te perguntando como alguém que virou essa madrugada hoje para chegar aqui. Estava lá em Campo Grande com esse moço aqui, a gente pregou ontem à noite. Do jeito que a gente saiu, a gente entrou no avião, pegamos 2 aviões, chegamos aqui em Belo Horizonte, e aí passamos o dia, estamos aqui agora, e assim, e eu tenho 2 filhos adolescentes. Helena, essa loucura, porque tem gente querendo ter todas essas portas abertas, mas parece que é mais loucura por Jesus dizer não do que dizer sim. Como você faz? Sim, se eu fosse olhar para a minha agenda e para a necessidade que há, a demanda que há para que eu vá nos lugares, meu coração fica queimando e a minha vontade é de atender todo mundo, irrestritamente. Umas pessoas até andaram dizendo uns desaforos para mim, você fiquei sabendo que você não aceitou meu convite, que tem 50 pessoas na igreja, mas aceitou a igreja tal. Eu falei assim, pessoal, isso nunca é pré-requisito para mim. Eu nem quero saber, o João não me passa essas informações. Ele me passa o tipo de evento que vai ter e a data. Seu marido que olha. Meu marido que olha. Você nem tem tempo para olhar, se for olhar isso, você fica doida. Fico doida. E sim, só um negócio. Quantas vezes nós chegamos em igreja e o pessoal falou assim, nós estamos tentando trazer a Helena aqui, não consegue trazer de jeito nenhum. Faz um favor de trazer a Helena. Não, é um monte de muitos lugares. Pois aí a gente fica com aquela vontade, né? Uhum. Mas acontece que Deus me confiou um ministério em primeira mão, minha família. Ai, Senhor. Se eu cuido da minha família, eu estou fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque a igreja, ela é composta de famílias. Se a família está saudável, a igreja está saudável. Se a igreja está saudável, a sociedade é impactada por essa igreja. E nós cumprimos a nossa missão de maneira mais eficaz. Eu vou te falar uma coisa que eu já ouvi, que me disseram, para alguns cantores e pastores que estão assim, em evidência, e eu quero que você me comente essa frase. Lucinho, se eu fosse você, fulano, se eu fosse você, aproveitava esse momento, ficava na estrada tudo que podia agora, porque é uma fase. E quando passar a sua fase, aí você vai se arrepender, porque você vai voltar para aquela meia dúzia de convites. O que você fala disso? Eu acho que isso é uma mentalidade totalmente secular. Entendeu? É uma mentalidade... Do mero ganho. Corporativa. Eu vou ganhar, eu vou bombar, eu vou fazer acontecer, e quando eu voltar para minha casa... Não dá mais tempo de fazer nada, porque minha casa já está detonada. O quê? É isso que o diabo quer que eu faça. Entendeu? Deus é equilíbrio. A evidência de que Deus não me quer em todos os lugares, Lucinho, é porque, por exemplo, no mês de março, é o mês da mulher, para cada final de semana tinha mais de 100 convites. Por final de semana? Por final então de semana. Então você tinha 400 convites, mais 400 só por... É evidência de que Deus não estava em todos, porque se Deus quisesse que eu fosse em todos, eu tinha 30 convites, o mês inteiro. Olha aí, anota aí, minha assessora querida. Então, tem lugar, é claro, o ativismo é o caminho mais curto e que a gente sabe muito bem a quem satisfaz. Eu quero estar no lugar onde Deus me quer, porque onde eu for com Deus... Batalha ganha. Onde eu for sozinha, eu falo, o pessoal até chora, acha legal, mas sai dali e continua vivendo a mesma vida. Eu não quero fazer a obra de Deus sozinha, eu quero fazer com Ele na minha frente. A gente viveu recentemente uma situação muito triste de um dos maiores pastores do mundo, Rick Warren, que o filho dele se matou. Eu tenho uma filha adolescente, 2 filhos, você também. Você chegou a viver alguma coisa assim com um dos seus filhos que você falou assim, isso é um alerta para mim, eu preciso estar mais aqui. Você chegou a ver isso? Sim. Na verdade, os filhos adolescentes, a gente tem a ilusão de que eles entram na adolescência, pronto, já semeei tudo na infância, agora não. Na adolescência eu sinto a necessidade de estar mais junto, de conversar, de ouvir, de sair junto. Ou então deitar junto na rede e ficar fazendo nada.
entendeu? Só para estar junto. Com eles. Primeiro porque isso é importante para eles, a nossa presença é importante, senão Deus não tinha feito homem e mulher, juntado esses e falado assim, agora vocês vão ter filhos, entendeu? A minha presença é importante até o dia que os meus filhos saírem debaixo da minha asa e forem construir a própria história deles, né? Aí, no caso, eu vou passar a ser uma conselheira na vida deles, mas a minha presença já não vai ser mais fundamental. Agora, nesse momento, é totalmente. E eu tive uma história que eu até contei, está num dos DVDs de mensagens, uma história muito séria com a minha filha, Clara. A Clara hoje é uma moça linda, com 18 anos, está nos Estados Unidos, está passando 4 meses lá para dar um upgrade no inglês dela. Que e legal. A gente está muito feliz. Ela também está muito feliz, graças a Deus. Mas a Clara, ela teve muitos conflitos, como toda adolescente. Outra coisa que é osso, viu, Luciano? Não sei se você passa por isso, mas há uma exigência de que nossos filhos sejam perfeitos ou que sejam a nossa fotocópia. Entendeu? Meus filhos têm chamado de Deus para a vida deles do jeito deles. Deus vai usar eles do jeito que eles são, do jeito que Deus criou eles para ser. Eles não têm que ser a minha continuação. Então, e as pessoas pegam pesado com os nossos filhos. Eles não têm direito de gostar das coisas que eles gostam, porque é carnalidade. Outro dia, uma pessoa postou um comentário assim na internet. Eu parei de assistir novela, Helena, por sua causa. E a sua filha tá cantando, fez um clipe gravando Justin Bieber. Essas coisas assim. Uma luta pura. Isso é desemprego que chama. A pessoa está desocupada e tem que dar um lote vago para capinar. É verdade. Então, eu vou prestar contas diante de Deus das minhas negligências, entendeu? E eu tenho consciência disso. Então, quem está dentro da minha casa e sabe como eu lido com meus filhos, como eu ensino, como eu procuro ser exemplo na vida deles, é o Senhor. Então, só o Senhor pode julgar. E essa autoridade para você chegar nos lugares e abrir a boca é o respaldo que a família te dá lá atrás. Exatamente. Que você abre os lábios sabendo o que tá me resguardando é o que está lá. É como a árvore, que o que todo mundo vê dela não é o que sustenta, é a raiz que está lá dentro, que ninguém vê. É o filho que fala assim, minha mãe é mulher de Deus mesmo. É o marido que diz assim, essa é a mulher da minha vida, ela é a mesma coisa aqui dentro de casa. É isso, esse é o meu maior anseio. Se eu ouço isso da minha família, então eu estou pronta para ir. Se eu não estou escutando isso dentro de casa, tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque é muito fácil a gente ser uma bênção na plataforma. Sabe o que o John Maxwell diz? Ele diz assim, o meu conceito de sucesso é ser amado pelas pessoas mais próximas. É isso aí. É as pessoas mais próximas de você olhar e falar assim, você é de verdade, eu te amo. Ó, o mundo pode chegar nela aqui, que ela é de verdade, que eu vejo ela aqui só de calcinha, tomando banho, correndo, jogando bola, e ela é isso que ela é no púlpito, ela é aqui dentro. É isso aí. Isso então, é a mensagem do Evangelho. É isso aí. É viver Cristo lá em casa. Viver Cristo em casa. Né? E isso não tem jeito, Lucinho. Se você é crente entre 4 paredes, isso transborda. Entendeu? Que legal essa palavra. Transborda, entorna para fora de casa. Não tem jeito. Né? E um dos momentos mais lindos que eu tive com os meus filhos é quando o Miguel, que hoje tem 15 anos, ele tinha uns 13 na época, virou para mim e falou assim, mãe, você vai viajar de novo? Eu falei assim, sim, filho, mas nós temos um acordo. Nós temos um acordo. Mudou alguma coisa no nosso acordo? Porque para eu viajar todo final de semana, eu conto com o apoio e a aprovação deles, Lucinho. Entendeu? E de segunda a sexta, eu sou mãe tempo integral. Eu não trabalho fora, eu lavo, passo, cozinho, gosto de passar as camisas dele para casa. Para casa até que o João que pega mais, porque ele é professor. Aí, João. Aí eu jogo a bola pro João. João, tem umas coisas aí que eu não entendo não, meu filho. Pega isso aqui, que não é comigo não. E o João é um parceiro maravilhoso, meu melhor amigo, meu cúmplice, meu marido, meu líder. Né? E meu pastor também, né? O João é um homem de Deus demais. Glória a Deus. Né? Helena, se o pessoal que está assistindo quiser te levar para aumentar mais ainda essa agenda. Faço não. Eu faço sim. Mexe com isso não. Depois dessa pergunta, eu tenho para você a pergunta mais difícil, mas dá seus contatos, fala Facebook, sei lá o que você quiser aí. Então, vocês podem entrar pelo site, Helena Tanuri, com 2 N's e no final.com. E lá você vai ter acesso à agenda, a vídeos, à loja, tudo que vocês precisam saber da minha vida. Material, tudo lá no helenatanuri.com. E o Twitter é @htanuri, tá? Também com 2 N's e no final. Então agora eu vou fazer para a Helena a pergunta mais difícil. Helena Tanuri, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para voltar atrás, também diante de um filho. Às vezes as pessoas têm a ilusão de que nós pais, e principalmente quando a gente ocupa também um lugar de liderança, que a gente não precisa de pedir perdão. E sim, a gente pisa na bola, a gente erra, e a gente tem que ter coragem para reconhecer se filho, eu errei, eu pisei na bola feio, eu não podia ter feito isso, me perdoa.
e tentar não errar mais. Eu acho que nunca é tarde para se arrepender. Diante dos filhos, diante da família, diante do melhor amigo, diante dos liderados. Pastores também têm que aprender a pedir perdão para os seus liderados, né? Eu acho que nunca é tarde para se arrepender. Que legal, eu conversei aqui com a minha amiga Helena Tanuri e eu tenho certeza que você foi tocado. Quero que você já mande para mim aqui o resultado dessa entrevista na sua vida. Que legal te receber aqui. Helena, quero te receber aqui toda semana, se for possível. Glória a Deus por você, querida.